Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Vamos orar em nome de Jesus. A maior necessidade que nós temos, irmãos, é de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E nós necessitamos, nesse lugar, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós queremos ouvir o que o Espírito diz às nossas vidas. Vamos orar, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por essa hora tão bendita. Obrigado, estamos reunidos diante do Seu nome, Senhor. Ó Pai, e ansiamos, desejamos que haja manifestação de revelação da Tua Palavra em nossas vidas. Que realmente haja em nós transformação das nossas vidas, Senhor. Visita pela Tua graça, pela Tua misericórdia, cada pessoa, cada família, cada um de nós. Visita no mundo todo, todos os filhos Teus, reunidos debaixo do sangue de Jesus. Ó Pai, que necessitamos tremendamente, Pai, de uma restauração celestial em nossas vidas. Fala o coração dessas crianças, fala os nossos corações, dirige tudo para a glória Tua, Senhor. Tira tudo que é do homem, tudo que é de nós, tudo que é carnal, que é trevas, que é terreno. Coloca tudo que é celestial, tudo que é luz em nossas vidas, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a pergunta que nós fazemos nessa noite é: por que nós nos reunimos? Por que é que você congrega? Por que nós reunimos? Talvez seja uma das perguntas que nós nunca paramos para pensar realmente. O que a Bíblia diz sobre reunir? E também a necessidade que nós devemos ter de reunir. A palavra de Deus é tão clara, irmãos, que depois do Pentecostes, aqueles irmãos se reuniam dia a dia no templo e nas casas. Você fala, Oswaldo, mas isso é impossível hoje? Talvez seja impossível esse dia a dia, mas torna-se impossível porque nós estamos distraídos com muita coisa. E as coisas do céu, as coisas de Deus, as prioridades que estão no coração do Pai, no coração de Deus, o propósito de Deus para nossas vidas, eles têm deixado, não tenha dúvida nenhuma, deixado de lado. Por isso nossas vidas cristãs são tão superficiais assim. Nós somos tão inconstantes. Realmente não vivemos aquela vida de fé em fé, de graça em graça, de poder em poder, de glória em glória, manifestando a conformidade com a imagem e semelhança do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 10, depois dele falar tremendamente desse sumo sacerdote, o que Cristo fez na cruz, a partir do capítulo 7 até o 9, toda a redenção plena e eficaz no nome precioso de Jesus, o sangue de Jesus derramado, poderoso, libertador, perdoador, transformador, regenerador pela palavra de Deus. Aí ele vai dizer, olha, irmãos, tende por intrepidez entrar no Santo dos Santos por esse novo vivo caminho. Irmãos, quando você lê Santo dos Santos, você precisa entender que isso é o santuário, é a presença de Deus. Isso também, pelo Velho Testamento, era o tabernáculo, onde que Deus mandou fazer o tabernáculo, e todo aquele tabernáculo, ele tinha todas as medidas, os propósitos, todos eles celestiais. Todo aquele material usado, todo ele falava de uma realidade celestial. Esse tabernáculo se foi, aí veio o templo. Novamente Davi, de acordo com Deus, constrói o templo. Lá era a presença de Deus. Mas tudo isso eram figuras. Quando nós entramos no Novo Testamento, Jesus diz em João 2, olha, esse templo aqui vai cair. Em 3 dias vai ser reconstituído. Aí eles disseram, meu senhor, como que vai construir em 3 dias? Demorou mais de 40 anos para construir. E Jesus está, eu estou falando do templo do meu corpo. Irmãos, Deus nunca quis morar em templo feito por mãos humanas.
a igreja individual e corporativa é o templo do Espírito Santo de Deus. É o santuário. Nós somos o santuário. Deus também nunca quis, em primeiro lugar, que tivesse um monte de levitas. Não foi isso. Se você estudar a Bíblia, Êxodo, você vai ver que em Êxodo 19, Deus queria um povo de propriedade exclusiva dele, que todos fossem sacerdotes. Por que sacerdote, irmãos? Porque o sacerdote, ele iria servir a Deus e a casa de Deus. E a Bíblia diz no Novo Testamento que agora a igreja, que não tem placa, que não tem denominação, que são instituições humanas, a igreja de Cristo reunida no mundo todo e nessa cidade, quantos irmãos reunidos em nome de Jesus? Ele diz, são um reino de sacerdote. É um povo eleito, santo e de propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Irmãos, nós precisamos entender o que é a casa de Deus. Quantas vezes nós falamos assim, vamos para a casa de Deus? Está certo isso? Aqui é a casa de Deus? Não, irmãos, não é a casa de Deus. Os homens fazem mausoléus, eles fazem construções, museus, um monte de coisa. Não é a casa de Deus. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Deus habita em templo celestial. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos sua glória, e ele tabernáculo, casa de Deus. Ele veio cheio de graça e de verdade. Então, quando ele pega lá em Êxodo, depois você vai ver em Gênesis 28, você vai ver quando Jacó estava fugindo, ele vai dormir em cima do travesseiro, ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê uma escada, os anjos subindo e descendo. E depois ele vai acordar e vai dizer, quão terrível é esse lugar. Aqui é a casa de Deus, a porta dos céus. Quem é a porta dos céus? E aonde Cristo é o cabeça. A igreja é porta dos céus. Por quê? Porque a igreja e Cristo tem que ser a mesma coisa. Não há igreja sem Cristo. E não há Cristo sem igreja. Por isso que Jesus diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja dele. Ele compra a sua igreja, ele chama a sua igreja, ele elege a sua igreja, ele predestina a sua igreja, ele justifica a sua igreja, ele santifica a sua igreja, ele coloca a sua igreja nas posições celestial, uma posição que ninguém pode tirar. Por isso nós estamos em Cristo Jesus. Ele é o cabeça. E ele vai dizer, quão terrível esse lugar. Aqui é a casa de Deus, Betel. A porta dos céus. Quando você pega isso e vai para João capítulo 1, antes de pegar aí, vamos para João capítulo 1, 51, ele vai novamente fazer para nós a leitura que nós precisamos entender que o Velho Testamento são figuras, Deus usa figuras, cores, tipos, para que no Testamento haja realidade. É tão profundo isso daí, que no Velho Testamento você vai ver que o povo de Deus é liberto do Egito por causa da morte de um cordeiro. O sangue dele foi colocado no umbral. No Novo Testamento, quando João vê, Jesus diz, este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Deus começa com coisas, animais, tipos, e ele vai terminar com o seu filho. Porque o propósito de Deus não são as coisas, não são as figuras, não são os animais. O propósito de Deus é o seu filho. Então o Velho Testamento todo vai se revelando o seu filho e a casa de Deus.
Quando você lê aqui, ele vai dizer assim, ó, e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e o anjo subindo e descendo sobre o Filho. O que Jesus está dizendo? Eu sou a casa de Deus, a porta dos céus. É necessário que Cristo seja o cabeça da sua igreja. Onde não tem outro cabeça. Só Cristo seja o cabeça da sua igreja. Então, irmãos, por que ele diz que as portas agora estão abertas? Porque a porta estava fechada. Quem abriu a porta do céu para mim e para você, simplesmente foi o Deus encarnado. E ele foi até a cruz. E naquela cruz derramou o seu sangue precioso. Ele veio nos reconciliar com Deus. Era impossível o homem ser salvo por ele mesmo. É impossível o homem ser salvo pelas suas obras. É impossível o homem ser salvo pela sua religião. O impossível o homem ser salvo pela sua moral. É impossível o homem ser salvo por guardar a lei que ele não vai guardar. Ele é salvo unicamente pelo Deus encarnado. O nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Então a porta do céu, essa escada é o próprio Jesus. E a igreja, ela é a porta dos céus, se Jesus é o cabeça. Ele tem que ser o cabeça da igreja. Então quando você vai para Hebreus, você precisa entender que no Velho Testamento, as pessoas para entrar no Santo do Santo, ele tinha que passar por aquele processo, havia a porta, havia o altar de bronze, a bacia, aí ele passava o segundo véu, o primeiro véu, ele ia entrar, ele tinha ali o candelabro, a mesa dos pães, ele tinha o altar de incenso, aí tem aquele véu grosso, e atrás do véu, que era o Santo dos Santos, então ele passa do altar para o santo lugar, o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, só entrava lá, uma vez por ano, o sumo sacerdote. E lá, irmãos, encontrava-se a arca e o propiciatório. O propiciatório fala da pessoa de Cristo. Ela é totalmente de ouro. E a arca fala da humanidade e da divindade de Jesus. Ouro por fora e madeira por dentro. E lá tinha três coisas. A lei fala da palavra. Jesus é o Logos de Deus. Lá falava também da vara, que a vara seca, ela ganha vida. Fala da ressurreição de Jesus. Mas também tem lá o pão, que fala do pão da vida. Esse pão que desce do céu, e quem comer desse pão jamais terá fome. Aquele pão que eles comiam, maná, todo dia tinham que pegar. Agora não, irmãos, a realidade é Cristo. Então, para entrar no Santo dos Santos, tinha que passar por todo esse processo. Jesus, Ele é tudo, Ele é a porta, Ele é o altar de bronze, Ele é a bacia de água, irmãos, Ele é o candelabro, Ele é o pão, Ele é o incenso, você entra lá dentro, ali está a arca, fala tudo dEle. Mas para chegar até lá, tinha que haver derramamento de sangue. E só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Agora, meu amado irmão, o véu foi rasgado de cima até embaixo. Quando Ele diz, tudo está consumado, eu e você podemos entrar no Santo do Santo, no santuário, na presença de Deus. E agora ele vai dizer aqui, olha, tendo por intrepidez, 10, 19, Hebreus, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E ele vai dizer aqui, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora você tem que pegar a Bíblia e conferir. Então você vai para Hebreus capítulo 3, nós vamos lá, depois nós voltamos para aí. Capítulo 3, versículo 6. Ele começa dizendo no capítulo 1, por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Preste bem atenção ao que ele diz. Por isso, santos irmãos, separados. Separados. Que participais são companheiros de uma vocação celestial. Irmãos, a natureza da igreja, ela é celestial. Se eu e você não tivermos essa revelação, ainda nós vamos tentar viver a vida da igreja com um pensamento terreno.
do modo terreno e não celestial. Tudo de Deus é celestial. Tudo. E tudo que é desse mundo é terreno. E tudo de Deus está na pessoa do seu Filho. E tudo que não está na pessoa do seu Filho é desse mundo. E é terreno. E não glorifica a Deus. Ele vai dizer no versículo 3, olha o que ele diz no versículo 6. Cristo, porém, como Filho em sua casa, a qual casa somos? Está vendo só, irmãos? Vamos andar um pouquinho mais. 1 Timóteo, capítulo 1 Timóteo 1, 3, 15. 1 Timóteo 3, 15. Preste bem atenção no que a Bíblia diz. Irmãos, nós precisamos aprender a estudar a Bíblia pela Bíblia. A Bíblia responde à Bíblia. Preste bem atenção. O único professor, ensinador, iluminador, revelador é o Espírito Santo. E a Bíblia toda não fala de mais nada a não ser a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo e o seu reino. E isso está inserido à igreja. Mas em prioridade não é a igreja. E ele vai dizer aqui: escrevo-te estas coisas esperando vir ter em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O que a casa de Deus se prisma, irmãos? Coluna. O que é coluna? Está fazendo uma ligação do terreno com o celestial. O que está embaixo e o que está em cima. E o baluarte, ele é um proclamador da verdade. Irmãos, a igreja de Cristo é a única que tem a verdade. Porque a verdade é uma pessoa. Então ele vai dizer aqui, olha, como se deve se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E que é a casa de Deus, acabamos de ler Hebreus, somos nós, a igreja do Deus vivo. Agora ele vai dizer lá em Hebreus 10, olha aqui. Por que congregar? Por que congregar? Por que nós congregamos? Nós temos noção, irmãos, do que é a casa de Deus, a igreja de Deus vivo? Onde essa igreja é formada por um novo homem, onde o corpo, que é a igreja de Cristo, está na terra, mas o cabeça está no céu? E que essa igreja de Cristo, que é o seu corpo, a casa de Deus, a habitação do Espírito Santo de Deus, do Espírito de Cristo, do Espírito da verdade. E tudo que o Espírito Santo tem para a casa de Deus é o próprio Jesus. Nós confundimos as coisas quando nós lemos a palavra de Deus. Então ele vai dizer assim, olha o versículo 23 do 10. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns dos outros para nos estimularmos a amor e boas obras. Não deixemos de... Você acha que a Bíblia vai escrever alguma coisa, irmãos, que é só para dizer, olha, você precisa frequentar algum lugar, você precisa ter um relacionamento social, você precisa ter um grupo de pessoas que lá você conta as coisas, você ri, você tem um ajuntamento, Nada disso. E ele vai dizer assim, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes o dia que se aproxima. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz, deixa de congregar. Você pode ver. Você vai numa assembleia. Você nunca vai encontrar uma assembleia perfeita, porque a partir do momento que você entrou lá, já tem mais um imperfeito.
Aí você vai ter algum probleminha lá, sabe o que você vai fazer? Vai cair fora. E você começa a deixar de congregar. Irmãos, é tão profundo isso aqui, irmãos, que nós vamos discorrer em alguns sábados, porque é necessário que nós entendamos o que é congregar de fato. Olha Mateus 18. Mateus 18. Mateus 18. A gente inventa tanta coisa para dizer o que é igreja. A palavra igreja, irmãos, é os chamados para fora. Fora do quê? Tudo que não é de Cristo. Tudo que não é de Cristo, a igreja foi chamado para fora. Fora da religiosidade sem Cristo. Fora de um cristianismo sem cruz. Fora de um cristianismo que a prosperidade é financeira, é terrena. Fora de um mundo, fora dos interesses terrenos e não celestiais. Hebreus 13 vai dizer assim: saiam do arraial, levando a vergonha de Cristo. Que arraial é esse? Religioso. Qual arraial religioso, irmãos? Judaísmo. O que é isso? Você pegar o Velho Testamento, irmãos, as figuras e transformar eles em falsa realidade. Porque não é realidade. A realidade é Cristo. Então você precisa tomar uma água, você precisa fazer alguma coisa, você precisa isso. Mas no fundo, o que está por trás é o Deus Mamon, que chama-se dinheiro. Então você fuja. Nós estamos em tempos onde nós não devemos nos apegar ou ficar perdendo tempo com aquilo que não é de Deus. Jesus está voltando, vai alta a noite. Quando a Bíblia diz em Romanos 13, vai alta a noite, você sabe o que quer dizer, irmãos? As trevas são tremendamente profundas. E o povo de Deus está, muitas vezes, nessas trevas. Não enxerga. Irmãos, quando nós falamos para as pessoas, irmãos na fé, falaram, minha irmã, a coisa assim, eu falo irmã porque é o que a gente atende é mulher. Olha, minha irmã, a palavra de Deus diz isso para a sua vida pessoal, conjugal, familiar. Ela fala, não. Não aceita. Trevas, irmãos. Deixou de entender que a vida, que a igreja, ela só tem um cabeça, que é Cristo. E quando Cristo não é o cabeça, a igreja é um monstro. Por que ela é um monstro? Ela é igual ao mundo. Ela casa igual ao mundo. Ela cria seus filhos igual ao mundo. Ela tem a vida conjugal igual ao mundo. A vida familiar igual ao mundo. As prioridades do mundo. E a palavra de Deus é deixada de lado. Nós não estamos entendendo o que é a casa de Deus. Ainda nós não entendemos para que nós fomos chamados. Deus nos tirou do reino das trevas, amados irmãos, da perdição eterna, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos falando em dois reinos, meu irmão. Há o reino do mundo e o reino celestial. O reino do mundo é isso daí. Quais são as prioridades? Terrenas. Comer, vestir, beber. Investir naquilo que é terreno, naquilo que é do mundo, que vai ficar. Ah, meu amado irmão, quando nós somos jovens, nós pensamos errado. Nós queremos construir, nós queremos ter. Tudo isso é vaidade. É vaidade. Eu e você estamos sendo edificados casa para Deus. Somos pedras que vivem. 1 Pedro 2:2. Essas pedras que nasceram da pedra que vive, que é Cristo. Para uma finalidade, um propósito. O propósito da igreja não é o sucesso nesse mundo. O propósito de Deus, da igreja, é ser conformado àquele que é o vencedor, que é Cristo. É o ser um testemunho vivo de Cristo. Ela ser luz nas trevas. Ser sal para esse mundo insípido.
não é ela se comunar, se misturar com as trevas. Não, irmãos, a Bíblia é claríssima. Jesus orando, João 17, olha, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Livros do maligno. Nós estamos confundindo, irmãos, vida cristã sem a palavra de Deus. O que norteia a nossa vida pessoal, conjugal, familiar, não é a palavra de Deus, é o mundo. É o mundo. Nós quebramos os princípios bíblicos. Deus não muda seus princípios. Tudo que Deus tem de princípio, Ele é voltado para o seu próprio Filho. Ele não muda. Mas, meus amados irmãos, nós reunimos para quê? Nós só reunimos, irmãos, para cumprir um propósito em relação ao seu próprio Filho. Fora disso, irmãos, nós estamos equivocados. Se você reúne porque você gosta da denominação, se você reúne porque você gosta da reunião, se você reúne porque você acha que lá tem pessoas que você gosta, se você reúne porque tem uma doutrina boa, se você reúne porque é um local agradável, se você reúne por qualquer outra coisa, irmãos, você está equivocado. Nós nos reunimos por uma coisa só: o Filho de Deus. Se você reúne porque você gosta do pregador, sei lá, o pastor, sei lá. Aqui nós temos só um pastor, que é Cristo. Se você reúne por causa disso, você não sabe o que é igreja, você não sabe por que está congregando. Onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio deles. Irmãos, a coisa mais tremenda e maravilhosa é que Deus, pela sua imensurável graça, quando nós reunimos na autoridade dEle, debaixo da obediência dEle, pela presença do Espírito Santo, onde Cristo é o cabeça, onde Ele é honrado, onde realmente Cristo é almejado, ansiado, irmãos, Ele está no meio da igreja. É isso que vale a pena. Não é se você gostou ou não gostou. Eu gostei do cântico, não gostei. Eu gostei dos irmãos do músico, não gostei. Irmãos, nós nos reunimos para agradar a nós mesmos. Nós nos reunimos para agradar o nosso Senhor. Nós nos reunimos, e muitas vezes temos feito isso, para buscar as nossas necessidades. Isso não é a prioridade principal, irmãos. Porque se Cristo é a minha vida, Ele é toda a meu suprimento, Ele é toda a minha provisão, em qualquer aspecto da nossa vida. Se para nós o viver é Cristo, se temos a mente de Cristo, se o alvo é Cristo, Ele é toda a nossa provisão. Ele supre todas as nossas necessidades. Então, por que nós nos reunimos? É para que Cristo seja tudo em todos. É para que na igreja todas as coisas converjam para Cristo e sejam cheias de Cristo. Efésios 1:10, Efésios 4:10. Irmãos, é para que Ele tenha primazia. Por isso nós reunimos em seu nome. Não existe, irmãos, reunir, ter uma assembleia, porque é pela assembleia, é pela igreja, é pelo... Não, irmãos. A igreja só é igreja se ela é Cristo. E fora de Cristo não é igreja de Cristo. Pode ser igreja de qualquer homem. Está cheio de igreja de homens. Qual é a sua igreja? É isso que as perguntas perguntam. Qual a sua igreja? Qual a sua denominação? Que denominação, irmãos? Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é a sua igreja? Não tem igreja. Há um só dono, é Cristo. Ele é primazia, Ele tem que ser o centro. O resto, irmãos, é religião, é instituição. Nós gostamos de instituição, nós gostamos dessas coisas. Nós gostamos de ver, eu quero me apoiar naquela pessoa. Nós gostamos disso, irmãos. Nós precisamos aprender que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva para os pastos verdejantes. Oh, meus amados irmãos, preste bem atenção.
Ele me leva para as águas tranquilas. E quem está falando é a ovelha falando do seu pastor, porque ele conhece o seu pastor. Ele conhece o pastor que morreu por ele na cruz. Lá naquela cruz derramou o seu sangue precioso. Ele deu a sua vida por cada um de nós, pelas suas ovelhas. Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou a porta que entrar por mim jamais terá pastagem. Ele diz: ele refrigera a minha alma. Ah, meus amados irmãos, sua alma está turbulenta, sua alma está cansada. Você sabe o que causa isso em nós, irmãos? Porque nós não tomamos o jugo de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para a vossa alma. O que quer dizer? Que nós não estamos dentro do projeto da obediência, da mente, da vontade de Deus. Nós estamos correndo atrás dos nossos projetos. E são lícitos. Mas a palavra de Deus diz também, como é que nós vamos correr se o peso e o pecado tenazmente nos assedia? Como é que nós vamos correr? Não tem como correr. A vida cristã fica estagnada. Vivemos uma vida superficial, medíocre espiritualmente. Por quê? É muito peso. E são coisas lícitas que nos distraem nesse caminhar. Irmãos, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio deles. Graças a Deus. Aqueles astronautas podem estar lá onde quiser. Se são filhos de Deus e se reúnem em nome do Senhor Jesus, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, Deus está no meio deles. Graças a Deus. O que importa, irmãos, não é se cantamos bem ou não cantamos bem. Ou se pregamos bem ou não pregamos bem. Ou se reúne bem ou não reunimos bem. O que importa é Ele estar no nosso meio. E se Ele está no nosso meio, irmãos, não tenha dúvida nenhuma que o Espírito Santo de Deus visita as nossas vidas, nos revelando, nos transformando, nos curando, nos libertando pela graça de Deus. O que importa é Ele, não somos nós. Reunimos em seu nome. Você reúne por quê? Em torno do que você reúne? Nós reunimos, irmãos, porque Cristo é tudo em todos. Porque não há nenhum nome no céu e embaixo da terra que nós devemos ser salvos, a não ser o nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro nome. Ele é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reunimos do quê? Reunir o nome de Jesus, fala da sua presença, fala da sua autoridade, fala da nossa obediência. Quando permite que Ele seja o cabeça, que Ele dirija a nossa vida, que quando Cristo diz assim a vida conjugal, você almeja para ter uma vida conjugal assim. Quando a Bíblia diz mulheres, você tem uma responsabilidade enorme com a sua família. E você diz: Senhor, eu largo tudo, porque eu quero ouvir a tua voz. Quando você, marido, Cristo é o cabeça, você vai ser autoridade no seu lar. Autoridade espiritual, sacerdotal e profética. Na sua casa. Ah, irmãos, como nós enganamos o que é seguir a Jesus, o que é reunir. Nós vamos sair e dizer: eu gostei da reunião hoje. A pergunta é: Deus se satisfez com o nosso reunir? Ele foi honrado? Ele foi glorificado? Ou você está preocupado em agradar homens? Se nós estivéssemos preocupados em agradar homens, fatalmente não estaríamos agradando a Deus. Porque a palavra de Deus é espada. Ela é viva e eficaz. Ela é espada de 2 gumes, irmãos. Ela vai checar a minha vida e a sua. Checa nosso relacionamento conjugal, nossa vida familiar, checa em todos os aspectos da nossa vida. Se realmente, irmãos, nós estamos nas trevas ou andando na luz. Se nós temos uma vida espiritual ou é carnal. Se nós buscamos o que é terreno ou é celestial. Qual é o alvo da nossa vida? Qual é o alvo? A Bíblia diz que a nossa pátria é celestial, não é aqui. E nós ansiamos, desejamos que Cristo venha e que recebamos um corpo celestial. Mas para onde que nós estamos olhando? O reunir não é qualquer coisa, irmãos.
Deus está passeando no meio dos seus candeeiros. Agora eu pergunto para você. Ele tem primazia? Ele é nosso maior amor? Como nós confundimos o que é amor, irmãos? Como nós confundimos? Nós falamos, Senhor, eu te amo. E Jesus vai dizer, meu filho, você me obedece? Você me serve? Amor é servir. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, nós sendo ainda pecadores. Aí está o amor de Deus. Irmão, a religião ela tem uma capacidade de nos enganar. Porque a religião vai falar o que você quer, mas não vai falar a palavra de Deus. A religião vai dizer, está tudo bem. Desde que você seja feliz, está tudo certo. Não, nós não fomos chamados para ser felizes. Nós fomos chamados para ser santo. E porque somos santos pela imensurável graça de Deus, somos felizes com o nosso Salvador e Libertador Jesus Cristo. É o contrário, irmãos. Por que nós congregamos? Cuidado, irmãos. Mateus 7. Olha aqui, Mateus 7, versículo 21. Em diante, olha só. Preste atenção que a palavra de Deus diz. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, não são poucos, muitos. Naquele dia, qual dia? Quando Jesus voltar. Preste bem atenção. Vai dizer o quê? Hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizado em seu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. João 10 diz assim, o bom pastor conhece as suas ovelhas, elas o ouvem e o seguem. Você sabe por que você não ouve? Você tem que ler João 8. Aquele é desafiador para mim e para você. Ele vai dizer assim, Jesus diz para aqueles judeus que disseram assim, Senhor, nós cremos no Senhor. Vocês creram? Então tá bom. Conhecereis a verdade vos libertará. Opa, nós não somos escravos. Não somos escravos. Quem diz que nós somos escravos? Jesus diz, vocês são escravos do pecado. E o que é pecado? Não crer em mim. Não crer em mim. Quando nós não cremos em Jesus, nós afrontamos a vontade, a mente e o propósito de Deus nas nossas vidas. Porque nós achamos que as nossas vidas estão nas nossas mãos. Maldito o homem que confia em si, mas feliz o homem que confia no Senhor. Toda a nossa suficiência está em Cristo Jesus, irmãos. A ordem é celestial. O modelo é celestial. Como que nós vamos viver a nossa vida conjugal? No modelo celestial. Como é que nós vamos ver com nossos filhos? No modelo celestial. Como é que nós vamos congregar no modelo celestial? Como é que nós vamos ter a nossa vida pessoal no modelo celestial? E a palavra de Deus diz assim, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você sabe o que é isso? Não faz a vontade de Deus, faz a nossa própria vontade. Hoje nós estamos em voga aí. Quantas coisas, né? O mundo soltando, e vai ter mais. A igreja não é para sair para a rua gritando, esquece. Jesus nunca saiu na rua gritando, protestando contra César, contra Roma, absolutamente nada, nunca. O único local que Jesus gritou foi lá na cruz. A igreja tem que ser luz, irmãos. Não é gritar, é viver, é testemunho. Cristo. A palavra de Deus diz que iniquidade não é fazer a vontade, é aquele que não faz a vontade de Deus. Em todos os aspectos da nossa vida. Nós estamos preocupados em fazer a vontade de Deus? O propósito de Deus, irmãos, com respeito ao seu Filho, é nos colocar completa, absolutamente, inteiramente sobre o governo
do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tem que ser primazia. Colossenses. Vamos ver primeiro João, Evangelho de João. Ele vai falar também sobre isso. Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, primazia. Ele existia antes de mim. Agora vai em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, a partir do 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude de Deus. Agora você vai para Efésios, capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. A palavra de Deus também vai dizer, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é? A igreja é o quê? O seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Qual deve ser o alvo da igreja? A medida do modelo do varão perfeito, Jesus Cristo. Esse é o alvo, irmãos. Eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. A soberana vocação é uma vocação ascensional. É não se conformar, irmãos, com este mundo. Escrever só porque Romanos 12, 2 vai dizer isso, e não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela revelação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a mente do mundo? Qual é a mente do mundo? A mente do mundo é terrena. A mente do mundo é autossuficiência. A mente do mundo é autoglorificação. A mente do mundo é autodependência. A mente do mundo é você ter uma religião sem Cristo. O diabo é extremamente religioso. E a carne também é religiosa. Isso quer dizer o quê? Que a palavra de Deus, ela não dita a minha vida. É eu que dito a minha vida. Religião, amados irmãos. João 8, vou continuar o texto. Aí Jesus disse para ele assim, olha, eles disseram, eu sou filho de Abraão. Ele disse, se vocês forem filho de Abraão, vocês iam me obedecer. Vê a história de Abraão. Vida de altar. Deus tirou Abraão da terra de Ur, trevas. Idolatria total. E Deus se revela a Abraão, Abraão levanta um altar. Consagração. Altar fala da pessoa e obra de Cristo. Abraão anda mais um pouquinho, ele fica entre Ai e Betel. Ai é a cidade do pecado, Betel é a casa de Deus. Novamente ele levanta um altar. A cruz tem que estar entre você e o mundo. Abraão desliza, erra, desce até o Egito. 13 anos. Deus traz ele de volta. Ele vai para onde? Hebrom. Hebrom é união, é comunhão com Deus. E termina o quarto altar, Gênesis 22. Onde ele vai entregar o seu filho, onde Deus pede o seu único filho, a quem ele ama. Irmãos, isso daí, irmãos, simplesmente, Abraão estava ali como um representante de Deus e Cristo. Ele estava todo com o coração voltado para Deus. Ele pega o seu único filho e sobe. E seu filho olha para ele, pai, aqui está a lenha, está o altar. Cadê o cordeiro? Gálatas diz que Abraão ouviu o Evangelho. Viu o Evangelho. O que ele diz? Deus proverá.
Deus já proveu para mim e para você, Jesus Cristo. Ah, meu amado irmão, olha onde que Cristo nos colocou. Olha quem é Jesus Cristo para nós. Ele precisa ser primazia em nossa vida, irmãos. Nós precisamos voltar para Deus e considerar Deus do modo sério. A palavra de Deus do modo sério. Não adianta a gente congregar, amados irmãos, se nós não temos coração para ouvir a voz de Deus. Não adianta ter congregar, irmãos, se nós não temos coração para dizer, Senhor, eu quero te obedecer. Eu vou pagar o preço. E você vai pagar um preço caro. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue o que você pensa, negue seu modo de vida, negue o que você tem feito que está fora da palavra de Deus. Negue os seus pensamentos que não condiz com a palavra de Deus. Negue seu modo de vida conjugal, familiar, na assembleia, que não condiz com a mente, com o governo, com a autoridade, com a mente do nosso Senhor. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e me siga. Porque, amados irmãos, 2 Pedro, 2 Coríntios 2, 4, ele vai dizer, versículo 10, levando no meu corpo o morrer de Jesus para que a vida de Cristo se manifeste. Irmãos, quanta coisa tem que morrer em nós. Não vos conformeis com esse mundo. O mundo tem um outro sistema. A igreja conformou com o mundo. Spurgeon, quando falou, ele não falou brincando. Ele disse, quer ver a igreja? Vá no mundo. Se quer ver o mundo? Vá na igreja. Irmãos, nós fomos tirados, desarraigados desse mundo. Quando Cristo foi levantado naquela cruz, Ele nos atraiu a Ele mesmo. Graças a Deus. Não somos do mundo, irmãos, mas a nossa mente ainda está mundanizada. As prioridades de Deus não são as nossas prioridades para nossas vidas. Como é que nós vamos reter o cabeça que é Cristo? Colossenses, capítulo 2. Irmão, o que é necessário para nós retermos a cabeça, levarmos Cristo a sério, e quando a palavra de Deus falar, nós falamos, sim Senhor, é isso que o Senhor diz, eu quero para o meu coração, eu não tenho ainda Senhor, mas eu quero, eu pago o preço. Olha o preço que aquela igreja de Laodiceia não queria pagar. Ele vai dizer, eu conheço as tuas obras, e sei que não és quente ou é frio. O que quer dizer isso? É um pé no mundo, um pé na igreja. Você nunca vai ser quente. Oxalá se fosse quente ou frio, vê aí o que você é. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se zeloso, arrepende-te, eu castigo a todos quanto amo. Vocês dizem que são ricos e não precisam de nada, inclusive de mim. Afinal de contas, você ganha dinheiro, você tem dinheiro, não preciso. Posso levar minha vida sem princípios de Deus, sem a vontade de Deus, sem a mente de Deus, sem a direção de Deus. Por quê? Porque eu sou o centro, Cristo não é o centro, a palavra de Deus não é o centro. Porque se Cristo é o centro, a palavra de Deus é o centro, os nossos corações estão aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz e obedecendo. E ele vai dizer, olha, vocês não sabem que são miserável, pobre, cego e nu. A visão que você tem é a visão terrena, mas a visão celestial, vocês são pobre, cego, miserável e nu. Aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Irmãos, ouro fala da natureza de Deus. Fala daquilo que é celestial. Vestiduras brancas para vestires, para que não seja manifesto nudez. Vestiduras brancas fala da justiça, da retidão de Cristo. E colírio para ungir os vossos olhos, para que vejas, fala do Espírito Santo de Deus, tirando, irmãos, escama dos nossos olhos, que nós não estamos vendo a realidade do que é Cristo e o que a igreja é em Cristo Jesus, o que é a casa de Deus. O que é congregar?
o valor que tem isso congregar. Não retendo cabeça. E não obedecendo a Deus. E olha Colossenses 2,19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido. Se nós retemos a cabeça, Cristo é central. Se nós ouvimos a Cristo, obedecemos a Cristo, ansiamos por Cristo, estamos sob o governo de Cristo e a sua palavra, então nós somos supridos. E bem vinculado pelas suas juntas e ligamentos. É firme, é firmado, não se abala. Cresce o crescimento que procede de Deus, cresce. Irmãos, nós precisamos deixar de ser uma reunião de creche. E creche. Nós precisamos crescer. E crescer biblicamente é ser mais parecido com Jesus. Não é crescer em conhecimento bíblico intelectual, não. É crescer em conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, que a Bíblia revela. E ele vai dizer aqui, tremendamente, ele vai dizer aqui, olha, é preciso, irmãos, uma revelação celestial. Se eu e você não temos uma revelação celestial do que é a igreja, de quem Cristo é e que é a igreja, olha a revelação que Paulo teve no caminho de Damasco, Atos, versículo 9. E ele pergunta, quem és tu, Senhor? E ele vai dizer o quê? Quem és tu, Senhor? Ele vai, eu sou aquele que você persegue. Ué, mas está perseguindo quem? Está perseguindo a mim? Não está perseguindo a igreja. Eu sou Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. E você está perseguindo a minha igreja. É o corpo de Cristo. E Paulo vai dizer, Atos 26, 19, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Qual a visão que você tem de vida cristã? Qual a visão que você tem sobre o céu? Qual a visão que você tem sobre o Senhor Jesus Cristo? Qual a visão que você tem da sua pátria celestial? Qual é a visão? Qual a visão que nós temos de nós mesmos? Qual o propósito de Deus para a minha vida? A palavra de Deus é clara, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ama a Deus, obedece. Que foram chamados segundo um propósito. Esse propósito está no versículo 29, é ser conformado à imagem do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para que Cristo tenha primazia na sua igreja, para que Ele seja o cabeça. Tudo o resto, irmãos, é religião. Aí o texto tremendo, mas toda a revelação de Deus leva a uma resolução. Deus revelou a Esdras na Babilônia sobre a palavra. E o que ele disse? Eu decidi no meu coração estudar, obedecer e ensinar a palavra de Deus. Daniel disse, eu decidi no meu coração não me contaminar. Irmãos, há uma resolução. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem falado? Você tomou uma resolução? Se há revelação, há resolução. E se há revelação, há resolução, há uma revolução na minha vida e na sua. Olha lá em cima daquele sicômoro. Qual é o nome dele mesmo? Zaqueu. Ele teve uma revelação de Jesus. Teve uma resolução. Eu vou devolver tudo, 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Há uma revolução. Aquele homem foi transformado. Se você tem uma revelação de Cristo, você precisa ter uma resolução. E vai trazer uma revolução. Deus vai abalar todos os nossos valores, os nossos modos de ver a vida conjugal, a vida familiar, o que é dinheiro, o que é ter posse, o que é sucesso. Deus vai abalar todo o nosso pensamento. Porque nós precisamos ganhar o pensamento de Cristo. E o pensamento de Cristo é o pensamento do Pai. É voltado para o Pai.
E o pensamento de Cristo é se esvaziar, se humilhar, ser servo, obediente e morte de cruz. O nosso pensamento também deve ser que Cristo cresça e que eu diminua, que Cristo seja tudo em todos. Ah, irmãos, nós congregamos por quê? Se eu e você nós congregamos, se não for por cada pessoa e obra de Jesus Cristo, nós congregamos do modo errado. Descobrimos que a nossa vida terá que passar por uma revolução e deverá ser Cristo e nada mais do que Cristo. Se há uma revolução, se tem revelação, se há uma resolução dizendo sim, Senhor, eu quero isso para a minha vida, vai haver uma revolução na sua vida. E essa revolução, sabe o que vai fazer? Vai tirar tudo aquilo que não é de Cristo, da mente de Cristo, autoridade de Cristo, vontade de Deus para nossas vidas. E Deus vai tirando de nós, irmãos, vai tirando tudo que é trevas, tudo que é terreno e tudo que é carnal. E colocando tudo que é luz, tudo que é celestial e tudo que é espiritual. Você quer isso? Tem que pagar um preço. O preço é sair da comodidade e tentar levar uma vida cristã sem Cristo. Irmãos, congregar é muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Deve levar eu e você a falar como Paulo, Gálatas 2:20. Eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Você pode falar isso? Nós podemos falar isso? Se não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim? Qual é a mente de Cristo no meu relacionamento conjugal? Qual é a mente de Cristo na minha vida conjugal, na vida familiar? Qual é a mente de Cristo na minha vida pessoal? Qual é a mente de Cristo na minha vida de trabalho? Qual é a mente de Cristo na nossa vida aqui na terra? Qual é a mente? Então nós não estamos tendo a mente de Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, mas vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo nesse corpo, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, Colossenses termina dizendo assim: se já ressuscitasse com Cristo, pensai. Sabe que essa palavra pensar, irmãos, é você pensar do modo insistente. É você pensar do modo de todo o teu coração. A sua maior desejo, ele vai pensar nas coisas lá do céu. Buscar as coisas lá do céu, onde Cristo está assentado. Que coisas são essas, irmãos? São realidades celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. O que você tem almejado? E ele vai dizer assim: olha, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. E Cristo, que é a nossa vida, quando lhe manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ah, meu amado irmão, congregar não é uma coisa simples. É uma coisa tão tranquila dentro da palavra de Deus, mas ela denota uma realidade celestial e espiritual. Tudo de Deus para nossas vidas, preste bem atenção, ela é espiritual. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para o seu bem-estar. E o que glorifica a Deus? Se nós permanecemos em Cristo, permanecemos na sua palavra, permanecemos no seu amor, nós damos muito frutos. Que frutos? Frutos do Espírito Santo de Deus. Amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paz. Como é que vai dar fruto do Espírito, irmãos, se nós não obedecemos? E a Bíblia diz que Deus dá o seu Espírito a todos que lhe obedecem. Nós temos obedecido? Então reunir, irmãos, passa a ser uma coisa social. Onde nós reunimos, vamos embora, reunimos, vamos embora, reunimos, vamos embora. Muitas vezes eu falo para alguém que a gente conversa, consultório, falo assim, ó, nós vamos fazendo assim, vai lá para a reunião, chega assim, Jesus, cheguei hoje aqui. E o senhor deve estar muito contente porque eu vim, né? Como se descer, o senhor depende de mim, né? Afinal de contas, eu estou aqui. Aí eu vou embora, na saída, Jesus, voltarei daqui uma semana.
está tudo certo. Engano diabólico, religião. Cristo é a nossa vida. Preste bem atenção, Cristo é a nossa vida. Cristo em vós, esperança da glória. Não há manifestação da glória de Deus sem Cristo em nós. Vivendo em nós, sermos conformados a Cristo, o nosso íntimo. Irmãos, que Deus nos dê a graça, irmãos. Nós podemos estar dizendo, ó Senhor, eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Podemos dizer, Senhor, não importa, Senhor, eu quero ser conformado ao Senhor mesmo. Nós podemos dizer de coração, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz, onde o mundo, seu pensamento, seu sistema, modo de vida, modo de trabalho, modo de tudo, está morto para mim, e eu para o mundo. O mundo não enxerga a igreja, porque a igreja não está sendo parecido com o cabeça, que é Cristo. O dia que a igreja for parecido com o cabeça, o mundo realmente vai dizer, esses daqui são os cristãos. Está misturado. E Paulo vai terminar a Gálatas 6,17 e dizer, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Oh, meu amado irmão. Jesus tem as suas marcas nas suas mãos. E os seus discípulos? Marcas nas suas vidas. Marcas da revelação de Cristo. Marcas da vida de Cristo. Marcas da conformação a Cristo. Marcas de não amar o mundo. Na sua vida. Irmãos, a igreja ainda não entendeu que nós vivemos uma outra realidade. A nossa pátria não é daqui. Você fala assim, então não vão trabalhar? Não. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo. E nós só podemos fazer isso para a glória de Deus se nós estamos em sintonia, em obediência à vontade, o projeto, a mente, a autoridade do cabeça que é Jesus Cristo. Que Deus, pela sua imensurável graça, irmãos, realmente venha trazer para nós revelação. E nós temos uma resolução. E teremos uma revolução dentro da igreja de Cristo. Que Deus os abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Em nome de Jesus. O irmão ora em nome de Jesus. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.